Imagine um jardim perfeito, onde cada planta floresce sem esforço e os animais vivem em harmonia absoluta. No coração desse paraíso, existe um homem cuja própria existência é um mistério fascinante. Criado a partir do pó da terra pelo sopro divino, ele é o primeiro de sua espécie, o original ser humano. Seu nome é Adão, e sua história é repleta de momentos de pura maravilha, decisões de vida ou morte, e um destino que ecoa através das eras. Quem era Adão antes da queda? Que mudou tudo? Como ele vivia neste Éden idílico? E que decisões o levaram de um estado de perfeição a um mundo marcado pelo trabalho árduo e pela busca incessante por redenção? A história de Adão é uma viagem ao início dos tempos, uma exploração de temas universais de tentação, responsabilidade e a eterna busca pelo conhecimento. Prepare-se para desvendar os segredos do primeiro homem e descobrir como sua jornada moldou o destino de toda a humanidade. A trajetória de Adão. Capítulo 1. A criação de Adão no início. Deus criou os céus e a terra. Ele formou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Este homem foi chamado de Adão. Deus plantou um jardim no Éden, ao leste, e ali colocou o homem que havia formado. No jardim havia toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, incluindo a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Capítulo 2. A vida no jardim do Éden. Adão vivia no jardim do Éden, onde tinha tudo de que precisava. Deus lhe deu a responsabilidade de cuidar do jardim e nomear todos os animais. Adão vivia em paz e harmonia com a criação, mas Deus percebeu que não era bom para o homem estar só. Então Deus decidiu criar uma companheira para ele. Capítulo 3. A criação de Eva. Para dar a Adão uma companheira, Deus fez Adão cair em um sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das costelas de Adão e formou a mulher a partir dela. Quando Adão acordou, ele viu a mulher e disse: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada." Adão chamou sua companheira de Eva, e juntos eles viveram no jardim do Éden. Capítulo 4. A tentação e a queda. No jardim do Éden havia uma serpente astuta que tentou Eva. A serpente perguntou a Eva se Deus realmente havia proibido que comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva respondeu que poderiam comer de todas as árvores, exceto daquela, pois morreriam se o fizessem. A serpente, porém, disse que eles não morreriam, mas que seus olhos se abririam e se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva, vendo que o fruto era agradável aos olhos e desejável para adquirir sabedoria, comeu dele e também deu a Adão, que estava com ela. Ambos comeram e, de repente, perceberam que estavam nus. Eles costuraram folhas de figueira para fazer coberturas para si mesmos. Capítulo 5. A expulsão do Éden. Quando Deus veio passear no jardim, Adão e Eva se esconderam por causa de sua nudez. Deus os chamou e perguntou se haviam comido do fruto proibido. Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Deus então pronunciou maldições sobre a serpente, Eva e Adão. Como consequência de seu pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva passaram a viver fora do jardim, enfrentando trabalho árduo e sofrimento. Capítulo 6. A vida fora do Éden. Adão e Eva começaram sua nova vida fora do jardim do Éden. Enfrentaram o desafio do trabalho árduo para obter seu sustento. Adão teve que cultivar a terra, que agora produzia espinhos e ervas daninhas.
enquanto Eva experimentava a dor do parto. Apesar das dificuldades, Adão e Eva permaneceram juntos e se apoiaram mutuamente. Capítulo 7. Os filhos de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram filhos para povoar a terra. Seus primeiros filhos foram Caim e Abel. Caim tornou-se lavrador e Abel, pastor de ovelhas. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus, mas Deus aceitou apenas a oferta de Abel. Caim, enciumado, matou seu irmão Abel, cometendo o primeiro assassinato da história. Como punição, Caim foi amaldiçoado e se tornou um errante na terra. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, através do qual a linhagem da humanidade continuou. Capítulo 8. A posteridade de Adão. Adão viveu 930 anos, segundo o relato bíblico, e teve muitos filhos e filhas além de Caim, Abel e Sete. Através de Sete, uma linhagem de pessoas que invocavam o nome do Senhor se estabeleceu. Esta linhagem levou eventualmente ao nascimento de figuras significativas como Noé, que construiu a arca para salvar a humanidade do dilúvio. Capítulo 9. O legado de Adão. O legado de Adão é vasto e multifacetado. Como o primeiro homem, ele é visto como o ancestral de toda a humanidade. Sua história é um lembrete das consequências do pecado e da necessidade de redenção. No entanto, também é uma história de resiliência e esperança, pois Adão e sua família continuaram a viver e se multiplicar, preparando o caminho para futuras gerações. Capítulo 10. Os descendentes de Adão. A linhagem de Adão, através de Sete, continuou a se expandir. Seus descendentes incluíram figuras notáveis como Enos, que começou a invocar o nome do Senhor, e Metusalém, que viveu 969 anos, tornando-se o homem mais longevo registrado na Bíblia. Essa linhagem levou eventualmente a Noé, um homem justo que encontrou graça aos olhos de Deus. Capítulo 11. A Era de Noé. A corrupção e a violência aumentaram na terra, e Deus decidiu enviar um dilúvio para purificar o mundo. Noé, descendente de Adão, foi escolhido para construir uma arca e salvar sua família e uma amostra de todas as espécies animais. Assim, através de Noé, a humanidade teve um novo começo após o dilúvio. Este evento marcou um ponto crucial na história dos descendentes de Adão. Capítulo 12. O significado espiritual de Adão. Adão é frequentemente mencionado nas Escrituras como uma figura simbólica. No Novo Testamento, por exemplo, Paulo compara Adão a Jesus Cristo, referindo-se a Jesus como o segundo Adão. Enquanto Adão trouxe o pecado e a morte ao mundo, Jesus trouxe a redenção e a vida eterna. Essa comparação ressalta a importância de Adão na teologia cristã. Capítulo 13. Adão nas outras tradições religiosas. Além do cristianismo, Adão também é uma figura significativa no judaísmo e no islamismo. No Alcorão, Adão é reconhecido como o primeiro profeta de Deus, e sua história é contada de maneira semelhante à narrativa bíblica. Essas tradições também exploram o papel de Adão na humanidade e as lições derivadas de sua vida e escolhas. Capítulo 14. Adão na cultura e mitologia. A história de Adão e Eva tem sido uma fonte de inspiração para a arte, literatura e cultura ao longo dos séculos. Desde pinturas renascentistas até obras literárias modernas, a narrativa da criação, queda e expulsão do Éden continua a ressoar com profundidade e significado. A figura de Adão também aparece em diversas mitologias ao redor do mundo, muitas vezes simbolizando o início da humanidade e os desafios inerentes à condição humana. Capítulo 15. A longevidade dos patriarcas. A história de Adão
também nos introduz aos patriarcas que viveram vidas extraordinariamente longas. Além de Adão e seu filho Sete, muitos outros descendentes, como Enoque, Matusalém e Noé, viveram por séculos. Esses longos períodos de vida são frequentemente interpretados de várias maneiras, tanto literal quanto simbolicamente, e continuam a fascinar estudiosos e teólogos. Capítulo 16. Adão e a humanidade moderna. A narrativa de Adão continua a influenciar a humanidade moderna, sendo frequentemente referenciada em discussões sobre a natureza humana, moralidade e a origem do pecado. A história de Adão e Eva serve como um ponto de partida para muitos debates filosóficos e teológicos sobre livre-arbítrio, obediência e redenção. Capítulo 17. Adão na ciência e religião. A história de Adão também é um ponto de interesse na discussão entre ciência e religião. Enquanto a ciência explora as origens da humanidade através da evolução, a história de Adão oferece uma perspectiva religiosa sobre a criação. Muitos acreditam que essas visões podem coexistir, encontrando formas de integrar fé e razão em uma compreensão mais ampla da existência humana. Capítulo 18. O legado duradouro de Adão. O legado de Adão é evidente não apenas nas escrituras religiosas, mas também na cultura e na filosofia. Suas experiências, desde a criação até a queda, são refletidas em obras literárias, artísticas e acadêmicas. Adão representa a busca contínua da humanidade por compreensão, redenção e conexão com o divino. Capítulo 19. Adão como arquétipo. Adão pode ser visto como um arquétipo do ser humano. Sua história encapsula os dilemas e desafios fundamentais da existência humana: a tentação, a transgressão, a consequência e a possibilidade de redenção. Este arquétipo é recorrente em muitas narrativas mitológicas e literárias ao redor do mundo, mostrando a universalidade desses temas. Capítulo 20. Adão nas artes visuais. A imagem de Adão e Eva tem sido uma fonte inesgotável de inspiração para artistas ao longo da história. Desde as majestosas pinturas renascentistas, como as de Michelangelo na Capela Sistina, até as modernas interpretações em filmes e literatura, a história de Adão continua a ser reinterpretada e reimaginada, refletindo os valores e questões de cada época. Capítulo 21. Adão e a humanidade na filosofia. Adão tem sido uma figura central em muitos debates filosóficos sobre a natureza humana, a moralidade e a existência. Filósofos ao longo dos séculos têm refletido sobre a história de Adão como uma maneira de compreender melhor o comportamento humano, o conceito de livre-arbítrio e a busca por significado na vida. A narrativa de Adão oferece uma rica fonte de reflexão sobre o que significa ser humano. Capítulo 22. Adão e a psicologia. Na psicologia, a história de Adão e Eva tem sido usada para ilustrar vários aspectos do comportamento humano. A desobediência de Adão e Eva e as consequências de suas ações são frequentemente analisadas em termos de desenvolvimento moral e emocional. Além disso, a expulsão do Éden pode ser vista como uma metáfora para a transição da infância para a idade adulta, com todas as suas responsabilidades e desafios. Capítulo 23. Adão e a sociedade contemporânea. Na sociedade contemporânea, a história de Adão e Eva continua a ser relevante. Ela é frequentemente citada em discussões sobre ética, justiça social e responsabilidade ambiental. A ideia de um paraíso perdido ressoa com muitas pessoas que buscam maneiras de criar um mundo mais justo e sustentável. A narrativa também
Inspira movimentos de retorno à natureza e à simplicidade, em busca de uma vida mais harmoniosa com o meio ambiente. Capítulo 24. Adão e a arte literária. A história de Adão tem sido uma inspiração para muitos escritores ao longo dos séculos. Obras literárias, desde os clássicos até os contemporâneos, têm explorado a figura de Adão de diversas maneiras. A narrativa de criação e queda é rica em simbolismo e oferece infinitas possibilidades de interpretação, permitindo que os autores examinem temas de tentação, culpa, redenção e a condição humana em profundidade. Capítulo 25. Adão em diferentes culturas. Embora a história de Adão seja mais conhecida através das tradições judaica, cristã e islâmica, figuras semelhantes aparecem em muitas outras culturas e mitologias ao redor do mundo. Esses relatos frequentemente compartilham temas comuns de criação, transgressão e transformação, refletindo questões universais sobre a origem e o destino da humanidade. Estudar essas histórias paralelas oferece uma visão mais ampla das maneiras como diferentes culturas entendem e narram a experiência humana. Capítulo 26. Adão e a redenção. Finalmente, a história de Adão é fundamental para a compreensão das narrativas de redenção em muitas tradições religiosas. No cristianismo, por exemplo, a queda de Adão é vista como o evento que torna necessária a redenção através de Jesus Cristo. A ideia de que a humanidade pode ser restaurada e reconciliada com Deus é um tema central que emerge da história de Adão, oferecendo uma mensagem de esperança e renovação. Capítulo 27. A simbologia da árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Adão e Eva comeram, é um símbolo poderoso na narrativa. Esta árvore representa a escolha entre obedecer ou desobedecer a Deus, e a aquisição de conhecimento traz consequências. A busca pelo conhecimento é um tema central na história de Adão e Eva, e continua a ser um tópico relevante na filosofia, teologia e ética. Capítulo 28. A expulsão como metáfora. A expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden é uma metáfora rica para muitas experiências humanas. Pode ser vista como um símbolo da perda da inocência, o início da luta pela sobrevivência e a entrada na vida adulta com todas as suas responsabilidades e desafios. Essa expulsão também pode ser interpretada como o início da história humana, onde a humanidade deve enfrentar suas escolhas e buscar a redenção. Capítulo 29. O papel de Adão em diferentes religiões. Em diferentes religiões, Adão ocupa papéis variados e significativos. No judaísmo, ele é visto como o primeiro ser humano e é frequentemente associado a temas de responsabilidade e moralidade. No islamismo, Adão é considerado um profeta que recebeu orientação direta de Deus. Essas diferentes perspectivas enriquecem a compreensão da figura de Adão e seu impacto nas tradições religiosas. Capítulo 30. Adão na literatura moderna. A história de Adão tem sido reinterpretada na literatura moderna de diversas maneiras. Escritores contemporâneos frequentemente usam a narrativa para explorar temas como a natureza do pecado, a luta pela redenção e a busca pela identidade. Obras literárias que recontam a história de Adão oferecem novas perspectivas e insights sobre questões eternas da condição humana. Capítulo 31. Adão e a questão da responsabilidade. A história de Adão também levanta questões sobre responsabilidade e culpa. Quando Deus confronta Adão sobre comer do fruto proibido, Adão culpa Eva e Eva culpa a serpente.
Este jogo de culpas é um reflexo da tendência humana de evitar responsabilidade. A narrativa nos convida a refletir sobre a importância da responsabilidade pessoal e as consequências de nossas ações. Capítulo 32. Adão e a moralidade. Adão e Eva são frequentemente vistos como figuras que ilustram os princípios de moralidade e ética. A desobediência deles trouxe conhecimento do bem e do mal, e com isso, a necessidade de fazer escolhas morais. A história de Adão é um lembrete constante da luta humana para viver de acordo com valores éticos e morais, enfrentando tentações e desafios ao longo do caminho. Capítulo 33. Adão e a espiritualidade. A figura de Adão é profundamente espiritual e tem um lugar especial nas práticas e crenças religiosas. Ele é frequentemente invocado em orações e sermões, simbolizando tanto a criação divina quanto a fragilidade humana. A história de Adão inspira muitas pessoas a buscar uma conexão mais profunda com o divino e a refletir sobre sua própria espiritualidade e propósito na vida. Capítulo 34. Adão e o conceito de pecado original. No cristianismo, a história de Adão é central para a doutrina do pecado original. Acredita-se que o pecado de Adão foi transmitido a toda a humanidade, trazendo a necessidade de redenção através de Jesus Cristo. Este conceito tem profundas implicações teológicas e tem sido debatido ao longo dos séculos por teólogos e estudiosos. Capítulo 35. Adão e a educação religiosa. Adão é uma figura-chave na educação religiosa em muitas tradições. A história de sua criação, queda e vida após a expulsão do Éden são ensinadas a crianças e novos convertidos como lições sobre obediência, responsabilidade e a busca pelo perdão. Esses ensinamentos formam a base para a compreensão de muitos outros conceitos religiosos e morais. Capítulo 36. Adão e a redescoberta de paraísos perdidos. A história do Jardim do Éden tem inspirado buscas por paraísos perdidos na vida real. Exploradores e escritores, ao longo dos séculos, têm sonhado com a descoberta de lugares idílicos onde a humanidade possa viver em harmonia com a natureza. Essas buscas refletem o desejo humano de encontrar paz e perfeição, tal como descrito na vida de Adão antes da queda. Capítulo 37. Adão na psicologia evolutiva. Na psicologia evolutiva, a história de Adão pode ser interpretada como um mito que explica a transição da humanidade de uma existência primitiva para uma sociedade mais complexa. A narrativa da queda pode ser vista como uma metáfora para a aquisição de autoconsciência e a necessidade de lidar com as complexidades da vida social e moral. Capítulo 38. Adão e a diversidade cultural. Embora Adão seja mais conhecido nas tradições judaico-cristã e islâmica, histórias semelhantes de um primeiro homem são encontradas em muitas culturas ao redor do mundo. Essas histórias variam em detalhes, mas frequentemente compartilham temas de criação, tentação e transformação. A diversidade dessas narrativas destaca a universalidade de certas questões humanas e a riqueza do patrimônio cultural global. Capítulo 39. Adão e a influência literária. A figura de Adão continua a ser uma poderosa influência na literatura mundial. Desde o épico Paraíso Perdido de John Milton até as modernas releituras em romances e poesia, a história de Adão é constantemente reinventada e reinterpretada. Esses trabalhos literários exploram a profundidade da experiência humana e as questões eternas de pecado, redenção e busca por significado. Capítulo 40. Adão e a jornada do herói. Adão pode ser visto como um precursor do arquétipo do jornada do herói, presente em muitas mitologias e histórias.
Sua narrativa inclui elementos de chamada à aventura, enfrentamento de desafios, queda e, eventualmente, um tipo de redenção. Essa estrutura narrativa ressoa com muitas outras histórias de heróis ao redor do mundo, mostrando como Adão é uma figura fundamental na compreensão da mitologia humana. Amém.